Oi gente, tudo bem? Fevereiro já terminou e assim como eu falei com vocês lá no vídeo sobre as minhas leituras de janeiro, todo finalzinho de mês eu vou tentar contar pra vocês quais foram as minhas leituras durante esse período. E eu tava com medo de não conseguir fazer esse mês e de não conseguir fazer nos próximos. Esse medo ainda existe, mas pelo menos agora, no segundo mês consecutivo, eu estou conseguindo fazer. Então pra quem achou que eu não ia conseguir, engole essa. Já consegui janeiro, já consegui fevereiro, agora só falta mais 10 meses no ano, mas talvez eu consiga. Provavelmente eu consiga, ou talvez não. Talvez eu pare no meio do ano, ou antes, ou depois. Mas o importante é que hoje a gente tá aqui pra fazer esse vídeo. A gente, no caso, eu e esses fantasmas que estão voando aqui do meu lado. Logo no comecinho de fevereiro, eu comecei a ler um livro que eu ganhei em dezembro e que eu já tava bem curiosa pra ler, que foi A Rainha Vermelha. Esse livro, com a capa linda, maravilhosa, que vocês talvez já conheçam porque ele está bem famoso agora no momento. Foi um livro que eu gostei tanto que eu li assim, de um dia pro outro. A história da Rainha Vermelha é diferente, mas ao mesmo tempo comum. Ela tem algumas semelhanças com alguns outros livros assim que a gente já conhece, mas é tudo bem diferente, bem novo, então é uma coisa que te prende bastante porque a todo tempo você quer saber o que vai vir a seguir. Ele conta a história da Mari, que vive num mundo diferente desse nosso, onde as pessoas são divididas em sangues vermelhos e sangues prateados. Literalmente o sangue das pessoas é de cor prata, então quem tem esse sangue prateado tem poderes, consegue fazer várias coisas, o poder varia de pessoa para pessoa, então tem pessoas que conseguem manipular o fogo, tem pessoas que conseguem manipular a água, tem pessoas que conseguem manipular a mente, então essas pessoas acabam ficando nos lugares mais altos da sociedade porque elas estão numa grandíssima vantagem. Já as pessoas de sangue vermelho são aquelas que não têm nenhum poder específico, então elas vivem com trabalhos normais, como, sei lá, costureira, cozinheira, essas coisas assim. Porém, uma coisa bem triste marca a realidade dessas pessoas de sangue vermelho. Quando eles completam uma certa idade, eles obrigatoriamente têm que servir ao exército, com exceção daqueles jovens que conseguiram um emprego e já estão estabelecidos, mas é bem difícil conseguir um emprego porque é um lugar bem pobre, as pessoas não têm muito dinheiro, então fica complicado e muita gente acaba tendo que ir pra guerra. Esse é basicamente o tema central do livro. Tem muitas outras coisas acontecendo, tem outros cenários, outras pessoas que entram na história, mas eu não vou falar muito também porque esse vídeo não é um vídeo de resenha e se eu ficar falando todos os detalhes da história o vídeo vai ficar enorme. Então eu só queria dizer pra vocês que eu amei esse livro e que vale muito a pena ler. Se você ainda não leu, lê porque é simplesmente muito bom. A minha segunda leitura do mês foi também a leitura mais fraca. Não que tenha sido uma leitura ruim, mas é porque infelizmente ela não seguiu assim o mesmo nível das outras, e eu tô falando de Ligações. A Rainbow é uma autora que eu gosto bastante, já li outros livros dela e todos são bem legais, mas por enquanto, dentre esses que eu li, esse aqui é o mais fraco. Não por ser ruim, mas é porque, sei lá, pra mim é meio devagar, é meio embolado, é meio nada a ver às vezes. E em Ligações a gente vai ver a história da George, que é uma mulher que gosta muito de trabalhar e ela trabalha o tempo inteiro e o trabalho dela é uma coisa muito importante na vida dela, mas ela não está sozinha, ela tem um marido e ela tem 2 filhas e ela acaba ficando meio dispersa da vida familiar dela por conta do trabalho, até que chega uma época assim no final do ano, lá no Natal, e aí ela ia viajar com a família dela, com o esposo, com as 2 filhas, só que surge uma oportunidade muito boa no emprego e ela acaba ficando na cidade e o marido vai com as 2 crianças e fica tudo meio deprimente porque, passar o Natal sozinho, meu marido tá chateado comigo, eu tô longe das minhas filhas, então é uma situação bem complicada, bem chata e que ela acaba tendo bastante tempo para pensar sobre. No meio dessas pensações todas, ela acaba descobrindo um velho telefone que ela usava lá na casa da mãe dela e aí ela decide ligar para o esposo dela, só que essa ligação acaba indo pro esposo dela de anos atrás, de quando eles começaram a namorar. E aí demora um tempo ainda pra ela perceber que ela tá ligando pro marido dela do passado, então fica assim meio confusa, ela acha que tá enlouquecendo, mas depois que ela começa a entender as coisas, essas ligações acabam sendo frequentes e ela tem a chance de mudar um pouco as coisas ou não. É uma história diferente, inusitada, engraçada, mas às vezes fica muito parada justamente por causa disso. O livro todo basicamente se passa pelo telefone, então você tem que ficar o tempo inteiro acompanhando ligações telefônicas e que muitas vezes são meio emboladas e meio perdidas, então o nosso terceiro livro do mês é um livro que eu já falei aqui no canal, que no caso é o Depois de Você.
Ele é a continuação do livro Como Eu Era Antes de Você, ambos da Jojo Moyes, e como eu já falei sobre ele aqui no canal e como ele é uma continuação, eu não vou entrar muito em detalhes sobre ele porque acaba ficando difícil mencionar qualquer coisa sobre ele sem dar nenhum spoiler sobre o livro anterior. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre ele, eu sugiro que vocês assistam o vídeo sobre ele, que aí vocês vão entender tudo bem, mas eu já adianto que eu adorei esse livro, que ele é muito bom, e assim como o primeiro, esse segundo também vale muito a pena a leitura. E o nosso quarto e último livro do mês foi também uma continuação, e agora a continuação de Rainha Vermelha, que se chama Espada de Vidro. Espada de Vidro segue o mesmo padrão daquela capa maravilhosa, eu adoro coisas que brilham e essa capa brilha, então tô apaixonada. Também fica um pouco difícil falar sobre a Espada de Vidro sem dar algum spoiler sobre a Rainha Vermelha, então se vocês quiserem resenhas sobre eles, é mais fácil fazer uma resenha separada do outro, posso fazer aqui no canal ou lá no blog. Mas entrando nos poucos detalhes que eu posso dar sobre a Espada de Vidro sem ter spoiler, eu comecei a ler esse livro e eu fiquei um pouco nervosa porque era muita ação, uma coisa atrás da outra, uma coisa seguindo a outra, e você não conseguia respirar, você piscou, perdeu o que estava acontecendo, nunca parava de acontecer nada, e isso me deixou um pouco nervosa, porque era muita coisa pra prestar atenção, e mesmo sendo tanta coisa, era sempre em torno da mesma coisa. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara aqui, mas era uma coisa assim, que você andava pra resolver basicamente o mesmo problema, e isso me deixou um pouco nervosa. Mas depois de pouco tempo, inclusive, a gente consegue entrar num ritmo, o livro entra num ritmo e a gente consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Continua tendo muita ação, o livro tem muita ação o tempo inteiro, nunca eles param assim e falam, eu vou ficar aqui de boa na rede tomando uma água de coco, nunca acontece isso porque eles estão sempre lá vivendo a vida doidado, então é muita coisa acontecendo. Mas entra num ritmo que você não consegue parar de ler e você quer saber o que vai vir depois, o que vai acontecer. Nunca dá pra você parar e falar assim, vou dormir porque eu preciso dormir. Cara, você vai dormir com a consciência pesada, porque você precisa saber o que tá naquelas páginas. Você precisa saber o que vai acontecer naquela situação. Também é um livro muito bom, apesar desse começo ter sido um pouco confuso pra mim. Depois que eu peguei o ritmo foi assim, maravilhoso. E eu adorei também. Então, tanto Rainha Vermelha quanto Espada de Vidro são livros que eu recomendo muito pra vocês. Eu tô muito ansiosa esperando a continuação desses dois. Eu sei que já tem um livro de conto sobre eles e que também parece legal. Então eu vou ler enquanto não tem o terceiro livro, né? Fazer o quê? É a vida. Mas a gente não pode ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer, né? Essas foram as minhas leituras do mês, mas eu também quero saber o que vocês leram durante fevereiro, se vocês gostaram das suas leituras, se vocês já conheciam as minhas, se vocês estão com vontade de ler alguma dessas que eu falei aqui, e se vocês tiverem algum livro bem legal também pra me indicar, é só falar tudo isso aqui embaixo nos comentários. Antes de ir embora, eu só queria lembrar uma coisinha pra vocês, é que esse tipo de vídeo de leituras do mês não é exatamente uma resenha. Eu falo superficialmente sobre o assunto, sobre a minha opinião, mas eu não me aprofundo tanto porque são vários livros e aí não tem como, mas se vocês quiserem vídeos de resenhas mais específicos, é só vocês falarem que eu posso tentar fazer. Bom, agora acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei e já se inscreve aqui no canal também. Agora sim eu falei tudo que eu tinha que falar. Por hoje é só isso tudo, um beijo enorme e tchau!